Alguma vez passou pela cabeça que o conhecimento humano talvez tenha se tornado grande demais para nossa própria mente? É que a ciência se divide em mil especialidades, a tecnologia avança sem parar, e até a filosofia, que deveria em tese nos dar um mapa do mundo, parece um pouco perdida nesse labirinto todo. E essa é a grande questão, não é? O telescópio nos mostra mais estrelas do que a gente consegue nomear. A física encontra o universo inteiro dentro de um único átomo. E no meio dessa explosão de dados, a mente humana simplesmente não dá mais conta de conectar os pontos. A sensação é de que estamos soterrados por uma avalanche de informação. Essa sobrecarga toda acabou criando uma divisão bem estranha. De um lado, nós temos o especialista, que sabe tudo sobre quase nada, e do outro, o filósofo, que tenta saber um pouquinho sobre tudo. O problema é que nos dois extremos, a visão do quadro completo, ela simplesmente desapareceu. Então, quais são as consequências reais dessa fragmentação? O que de fato acontece quando o conhecimento se tranca nessas bolhas de especialistas e a sociedade em geral fica de fora? Olha, o resultado disso é perigoso. O conhecimento se quebrou em 1000 pedaços e, com isso, deixou de gerar sabedoria. Cada especialista fala uma língua diferente, um jargão que ninguém mais entende. E isso cria um abismo enorme. De um lado, uma ciência que parece complexa até assustadora. Do outro, superstições e respostas fáceis que prometem soluções mágicas para tudo. Mas essa crise não é de hoje, não. A boa notícia é que, ao longo da história, muita gente já tentou humanizar o conhecimento, ou seja, trazê-lo de volta para as pessoas. E essa jornada é fascinante. Ela começa lá na Grécia Antiga, com Platão, que não escrevia tratados acadêmicos pesados, mas diálogos, conversas, tudo para atrair qualquer cidadão para a filosofia. Aí a gente pula milênios e chega no século XX, com H.G. Wells fazendo a mesma coisa com a história, tornando-a popular. E a partir daí, nos anos 20, acontece um verdadeiro boom, uma onda de livros tentando resumir e explicar de tudo um pouco, atendendo a uma sede gigantesca por conhecimento. O sucesso foi imenso. As pessoas estavam realmente sedentas por entender o mundo. Mas, como toda grande tendência, essa popularidade toda veio com um custo e acabou gerando uma reação bem forte. E aqui está o ponto-chave. O objetivo desses livros não era substituir os clássicos, mas sim ser um convite para eles. E funcionou. As vendas dos textos originais de filósofos como Platão e Spinoza simplesmente dispararam. As pessoas não estavam procurando um atalho, elas queriam uma porta de entrada. Então, fica a pergunta. Se o efeito foi tão positivo, por que houve uma reação negativa? O que foi que deu errado no meio do caminho? Bem, aconteceram basicamente três coisas. Primeiro, a ideia virou moda. O mercado foi inundado com imitações baratas e a qualidade, claro, despencou. Segundo, os acadêmicos e os críticos começaram a atacar esses livros chamando-os de superficiais. E por fim, o mais irônico de tudo, nasceu um tipo de esnobismo intelectual. De repente, se um livro era fácil de entender, ele era visto como ruim. A clareza, acredite se quiser, virou um defeito. Certo. Agora, vamos analisar a defesa da filosofia acessível, rebatendo diretamente essas críticas que surgiram. E a defesa começa com uma distinção que é crucial. Existe uma filosofia que virou um jogo técnico, a chamada epistemologia, que só fica discutindo como é que a gente conhece as coisas. Ela é obscura, é para especialistas. Mas a verdadeira filosofia, a de Confúcio na China ou a dos pensadores na França, sempre foi sobre a vida real, sobre moral, política, sobre a busca por uma vida boa. É uma filosofia para todo mundo. E essa citação de Oswald Spengler ilustra isso de forma brilhante. Para os primeiros filósofos, o conhecimento não era um jogo abstrato. Era, na verdade, uma ferramenta para governar e para entender as relações práticas da vida. Era filosofia com os pés no chão. E é exatamente isso que Hermann von Keyserlingk lamenta. Ele diz que, quando a filosofia se perde nesses detalhes técnicos, ela abandona sua missão mais importante, a de criar uma síntese viva, ou seja, uma visão de mundo coerente que nos ajude a navegar pela vida. Portanto, as críticas podem ser rebatidas ponto a ponto. Esses livros são incompletos? Sim, claro, eles são uma porta de entrada. São um atalho? Não, são um convite. Eles usam humor? Sim, porque a sabedoria que não tolera um sorriso é no mínimo suspeita. A perspectiva, afinal de contas, é a alma tanto da filosofia quanto do bom humor. Hoje, o excesso de conhecimento tem uma cara diferente. Não é só sobre a multiplicação de ciências, mas sobre a velocidade com que tudo nos atravessa. O mundo não ficou apenas vasto, sabe? Ele se tornou instantâneo. Pense bem,
Aquela avalanche de dados que antes exigia bibliotecas e anos de estudo, agora está toda condensada em telas que cabem no bolso. O conhecimento chega assim, em fragmentos, em interrupções constantes que disputam a nossa atenção. E não são só as notificações. A gente vê vídeos de poucos minutos, cursos inteiros comprimidos em listas, em frases de efeito. Obras super complexas são reduzidas a formatos de consumo rápido, com aquela promessa de entregar a essência sem o esforço. E aqui está o ponto central. O problema não é o volume de informação, de forma alguma. A grande questão é que o saber agora foi pulverizado em estímulos breves, consumíveis e, na maioria das vezes, descartáveis. E nesse cenário todo surge uma nova figura, o divulgador apressado, o intérprete instantâneo do mundo. Ele precisa competir pela atenção no mercado onde pensar devagar parece um luxo, quase um ato de desobediência. O tempo da reflexão, ele perdeu espaço para o tempo do clique. E isso nos joga num paradoxo fascinante. Antigamente, o saber era difícil porque o acesso era restrito. Hoje, ele se tornou difícil justamente pelo oposto. O acesso é tão amplo, tão imediato, que a profundidade se perde no caminho. Nunca se falou tanto sobre temas complexos e, ao mesmo tempo, talvez nunca tenha sido tão raro compreendê-los de verdade. Então, qual é o caminho a seguir? A solução não é uma guerra entre especialistas e comunicadores, mas sim uma parceria. A proposta é um caminho colaborativo. Vamos imaginar assim: o pesquisador entra com o rigor e a precisão dos fatos. O comunicador entra com a paixão e a clareza, dando vida a esses fatos. Juntos, eles não apenas informam o público, mas o preparam para entender ideias realmente complexas. E um público preparado é o terreno fértil de onde surgem os próximos gênios. Diante disso tudo, a pergunta é inevitável, não é? Esses formatos rápidos, os vídeos, os resumos, eles são por natureza inimigos do pensamento? É preciso avaliar isso com justiça. A resposta é que não. Eles não são o problema em si mesmos. Eles se tornam perigosos quando se apresentam como um substituto para a reflexão, quando prometem entregar uma sabedoria pronta, sem esforço, sem silêncio e, o mais importante, sem um retorno ao texto original. Agora, o que é realmente interessante aqui é essa distinção. Quando o fragmento finge ser o todo, o resultado é uma superficialidade arrogante. Mas quando ele se assume com honestidade, como uma porta de entrada, como um primeiro passo, aí sim, nasce a verdadeira educação. E esta citação ilustra a ideia de forma brilhante. A função nobre de um conteúdo breve não é satisfazer a curiosidade, mas sim instigá-la. É criar um apetite pelo conhecimento mais profundo. Então, vamos explorar essa ideia de convite. Um convite não encerra um caminho, pelo contrário, ele inaugura. O grande erro da cultura digital não está na capacidade de sintetizar, mas na ilusão de que a síntese é o ponto de chegada. Um conteúdo breve, quando bem feito e bem intencionado, cumpre 3 funções essenciais. Primeiro, ele inaugura um caminho. Segundo, desperta fome pelo estudo. E terceiro, e talvez o mais crucial de todos, ele aponta de volta para o livro, para a fonte original. Isso nos leva direto à filosofia. Ela, mais do que qualquer outro saber, sofre quando é reduzida a uma simples técnica. A filosofia é particularmente vulnerável a essa cultura da superficialidade. Porque a filosofia não ensina o que pensar, mas sim como viver com o pensamento. O território dela não é o da resposta rápida, mas o da pergunta bem formulada. Não é sobre ter soluções, mas sobre encontrar uma orientação que dure. Então, o ponto crucial é este. Toda tentativa de popularizar a filosofia que tenta torná-la fácil, fracassa. O sucesso vem quando ela se torna humana, quando se conecta de verdade com a nossa experiência. Na era digital, a tarefa de quem divulga filosofia se parece muito com a de um tradutor. O dever não é simplificar até trair o conteúdo, nem complicar até excluir todo mundo. É traduzir sem empobrecer, usando os poucos minutos com honestidade para abrir trilhas, e não para fingir que o caminho já foi percorrido. Isso nos mostra uma coisa muito forte. Num mundo que recompensa a pressa, o simples ato de pensar se torna uma forma de resistência. Em um ambiente que exige opiniões imediatas sobre tudo, suspender o juízo é um gesto profundamente filosófico. Então, qual seria o ideal para o conteúdo digital? Que os vídeos funcionem como prólogos, que os resumos se apresentem como mapas, e todo mapa é, por definição, imperfeito, e principalmente que cada conteúdo termine com aquela sensação um pouco incômoda, mas muito fértil, de que o verdadeiro trabalho começa agora.
Essa frase resume perfeitamente a nossa análise. A lentidão, a dúvida e a reflexão não são fraquezas. Pelo contrário, são as ferramentas mais potentes que temos para navegar a complexidade do nosso tempo. Este convite aqui nunca prometeu atalhos, mas sim, quem sabe, perguntas melhores. O pensamento continua depois que a tela se apaga. A questão que fica é, para qual reflexão este convite nos levou? E esta é a reflexão final. Se nós permitirmos que o conhecimento se feche em torres de marfim, com uma linguagem que só uma pequena elite entende, corremos o risco de criar uma nova forma de sacerdócio. Uma sociedade que não compreende a sua própria ciência e o seu próprio saber acaba por apenas ter fé neles, sem nenhum questionamento crítico. A humanização do conhecimento, no fim das contas, não é um luxo. É uma necessidade para uma sociedade que queira ser verdadeiramente esclarecida.